aprendi que é ser um novo convertido, uma nova criatura. Teve uma evolução muito grande. Hoje a gente está conhecendo um pouco mais da essência de servir a Deus. Jerumenha, uma cidade acolhedora, cheia de pessoas que sabem o atual objetivo de ser feliz. Uma cidade que tem encantos e belezas que nenhuma outra cidade possui. Segundo o IBGE, a cidade possui pouco mais de 4.000 habitantes. Tudo começou com a sua fundação datada desde o século XVII, quando em 1676 o governador de Pernambuco concede ao lusitano Francisco Dias Dávila um extenso domínio de terra, incluindo o território do atual município, para que ali se estabelecesse uma fazenda de gado. Em 1761, o povoado antes denominado Arraial de Garcia Dávila foi elevado à categoria de vila, com o nome de Jerumenha, em homenagem à terra natal portuguesa de Francisco Dávila. Por fim, em 1890, já na República Velha, por decreto estadual, foi elevado à categoria de cidade. Tudo começou em Manaus com a conversão de Dona Orminda Teixeira de Moraes, natural da cidade de Jerumenha. A mesma, em visita ao estado do Pará, ouviu pela primeira vez a mensagem do Evangelho pregada pelo missionário Eurico Nelson. Passando a residir em Manaus, procurou as igrejas batistas daquela cidade, tendo ali feito a sua decisão ao lado de Cristo e sendo, após pública profissão de fé, batizada publicamente. Em 19 de outubro de 1908, segundo os costumes e mandamentos que se acham no Novo Testamento, os irmãos em Cristo Ildefonso Teixeira de Moraes, Hermógenes Alves de Oliveira, Maria de Souza Teixeira e Juvina Alves Oliveira decidiram voluntariamente organizar a Igreja Batista em Jerumenha. Assinado então em ata pelo missionário Eurico Nelson, formou a Igreja Batista. A Igreja Batista, para mim, é uma igreja aqui já tem muito ateia, né? Eles iam para no lugar de Floriano, uma cidade de destino de todos. De acordo com os dados do IBGE, é a quarta cidade mais rica do estado, com um produto interno bruto de mais de R$1 bilhão, sendo o setor de serviços o mais importante na economia do município. Seu comércio atrai pessoas de várias cidades do sul do Piauí e do Maranhão. A história do Evangelho também tem suas origens por aqui. Em 9 de maio de 1914, o irmão Manuel Dias Freitas faz um pedido à Igreja Batista em Jerumenha, que a mesma cedesse carta demissória de 10 irmãos que residiam em Floriano. Os irmãos queriam ali organizar uma igreja batista. A Igreja Batista em Landry Sales também pertencia à Igreja Batista em Jerumenha. Tudo deu início em 9 de março de 1917, onde 21 irmãos aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas naquele local, sendo batizadas no dia seguinte e fazendo parte do rol de membros da Igreja Batista em Jerumenha. No dia 7 de outubro de 1917,
Os 33 membros daquela congregação reunidos decidiram por votação organizarem a Igreja Batista do Solidão. E nisso foi pedido carta demissória à Igreja Batista em Jerumenha. Anos mais tarde, mais precisamente em 1º de abril de 1929, começaram então a organizar congregações na região e uma delas a organizar foi a Congregação Batista de Barros. Com 20 anos de organização naquela época, a Igreja Batista decide enviar informações à Convenção Batista Brasileira e em sessão por voto unânime, em julho de 1929, foi deliberado que o irmão Jonas Macedo ficasse responsável para fazer esse projeto, no qual requeresse todo o histórico da Igreja. Naquela época, era de costume aceitar irmãos de outra igreja da mesma ordem e fé. Eram feitas sessões onde a igreja receptora se reunia e averiguava se aquele irmão andava de acordo com os costumes e regimentos da Bíblia e da igreja. Foi o caso dos irmãos José Cherry e sua esposa em novembro de 1929, onde, em proposta, foi decidido que os mesmos não fizessem parte da igreja devido a não estarem de acordo com os costumes da mesma. Mais uma congregação foi aberta, no ano de 1930, na localidade Tapera. A mesma se chamava Congregação Batista do Barrocão. Ali eram realizados cultos e a igreja fazia-se presente. Anos mais tarde, a congregação foi transferida para o povoado de Barra do Lance, onde se iniciavam os trabalhos batista, só que apenas com a escola bíblica dominical. No dia 7 de setembro de 1942, em uma assembleia extraordinária, o pastor José Gregório, quem pastoreava a igreja naquela época, foi denunciado por um irmão da igreja de Floriano. Essa denúncia alegava ao referido pastor que o mesmo praticava atos mundanos e exigia que a Igreja Batista de Jerumenha a exonerá-lo devido a esse motivo. Porém, sem comprovações documentadas, a igreja, por voto, decide não atender o pedido do irmão, ficando assim dando continuidade ao pastoreio da igreja. (7 de maio). O ano era 1950, exatos às 16 horas da era cristã, estando sob a presidência da República o general Eurico Gaspar Dutra, governador do Piauí, Dr. José da Rocha Furtado, e prefeito de Jerumenha, senhor Arthur de Araújo Passos. Sob a presidência da Igreja Batista em Jerumenha, o pastor Antônio Gomes Barbosa. Após muitos irmãos participarem com leituras, orações e louvores ao som do hino nacional brasileiro, o irmão construtor José de Souza Santos lança a pedra contendo uma ata, uma bíblia, um cantor cristão, moedas correntes da época e outros documentos. Estavam presentes nesta solenidade um total de 37 membros da igreja. Um dia histórico para os membros da época, um dia de realização. Em 19 de outubro de 1960, com 52 anos de trabalhos da Igreja Batista na cidade e região, sob a presidência da República o Dr. Juscelino Kubitschek, o governador do Piauí, Dr. Francisco das Chagas Caldas, e o prefeito de Jerumenha, senhor Francisco Quirino Amorim, foi inaugurado o templo da Igreja Batista em Jerumenha. Com presença de vários pastores da convenção, a pregação ficou por conta do norte-americano missionário Jaime Nelson, o mesmo pregava em inglês. No ano de 1983, a prefeitura havia fechado uma rua que ficava entre a casa pastoral e a casa do senhor Wilson Sandes, e com isso, o local que antes era uma rua ficou servindo de lixo e prejudicava quem morava ao lado. Nisso, a Igreja Batista tomou a medida, enviando um ofício à prefeitura pedindo que a mesma reabrisse a rua
para não acumular lixo e nem água das chuvas nas casas vizinhas. Foi um tempo em que muita mãe se alegrou com o que estava acontecendo na igreja, muita criança se alegrou. A Igreja Batista era uma igreja muito fluente de crianças. E foi um trabalho assim que marcou para muita gente. Pastor Solon e sua esposa Cássia partiram então em missão para o Amazonas. Ali foram grandemente usados por Deus. Mas provações foram constantes ali na vida dos dois. Enfrentaram problemas de saúde, dificuldade financeira e outros. Relembrando a minha trajetória, eu me converti em Araripina e depois eu fui para a Igreja Batista em Jeromênia, onde eu trabalhei por 2 anos na liderança da igreja. Depois eu fui para o Amazonas, onde trabalhei por 11 anos naquele campo missionário. E depois eu fui para o Canadá, onde trabalhei 2 anos lá no Ministério com Refugiados. Sempre, graças a Deus, nunca faltou pastor para estar ali nos orientando, nos ensinando. Em 2018, a igreja completa os seus 110 anos, sendo a segunda igreja batista mais velha do Piauí. Na direção do pastor interino Pastor Noel Carlos, a igreja celebrou essa data com grande festividade. Foram 2 dias de grande festa e a convenção anunciando Jesus Transforma que ocorreria no ano seguinte. Nós queremos louvar a Deus pelos pastores que já passaram por lá, pelos missionários que vieram de tão longe. Nós temos conhecimento de pessoas que vieram dos Estados Unidos e que estiveram presentes ali na plantação daquela igreja. Janeiro de 2019, começo do ano com Jesus Transforma em Jeromênia. Foram 7 dias de evangelismo, várias igrejas sendo representadas ali por seus voluntários, muitas vidas sendo entregues a Jesus, igreja revigorada. Cheguei na Igreja Batista através de Jesus Transforma, com a chegada deles aqui em Jeromênia. Eles vieram na minha casa, a gente teve uns 3, 4 dias de estudo com eles, eu digo, e amei, passei a me interessar, e daí eu fui. Podemos ser